Facebook com uma entrevista com o Dr. Rodrigo Sanderson. O Dr. Rodrigo Sanderson é médico cirurgião com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Robótica. É também membro efetivo da Sociedade Brasileira do Aparelho Digestivo e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Além disso, o Dr. Rodrigo é também, como a gente sabe, diretor técnico da Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, do Centro Médico de Porto Ferreira e chefe dos serviços de cirurgia da cidade de Porto Ferreira e também da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Então, desde já, eu queria agradecer muito especialmente ao Dr. Rodrigo Sanderson pelo carinho, pela disponibilidade, pela atenção de estar hoje aqui para essa live, que é muito mais uma conversa para estar esclarecendo um assunto que é tão importante, está sendo muito discutido, que é a pandemia do novo coronavírus. Então, muito obrigado, doutor. Suas considerações iniciais. Então, Felipão, inicialmente um prazer estar aqui, o convite teu também fantástico. Vamos só reconectar a questão do Facebook. Eu entrei na tua página e não estou observando o vídeo lá para me compartilhar. Perfeitamente. Se o senhor entrar agora, já está aparecendo. Talvez o senhor tentar novamente. Agora, isso, atualizar a página. Perfeito. Só explicar ao pessoal, é importante que o Dr. Rodrigo compartilhe esse vídeo no perfil dele também, porque tem um monte de várias pessoas de outras cidades, como Santa Rita do Passa Quatro, que estão muito interessadas em estar assistindo essa live e que são amigos adicionados ao Facebook do Dr. Rodrigo Sanderson, né? Então, por isso a importância dele compartilhar. Até apareceu para mim aqui que o senhor acabou de compartilhar. Eu acho que deu tudo certo aí. Perfeito. Muito bem, agora sim, agora nós estamos juntos. Bom, Felipão, eu acho que assim, esse é um momento ímpar na história da gente como médico, na história mundial, e talvez um dos momentos mais importantes já vividos por toda a sociedade. Falar sobre vírus, primeiro é falar sobre uma coisa muito simples, sobre um bicho que extremamente, vamos colocar assim, simples na sua constituição. Eu costumo dizer que talvez uma das coisas que até os pacientes brincam muito, que é a palavra virose, né? A gente usa muito esse termo porque normalmente são infecções que têm uma característica diferente das bactérias. O vírus, normalmente, eles vão ter características difusas no nosso organismo. Eu costumo dizer que a bactéria, ela gosta de um órgão específico. Então, ela vai dar uma conjuntivite, ela vai dar uma amigdalite, ela vai dar uma apendicite, ela vai dar uma infecção específica num determinado órgão. E o vírus, ele tem por característica vamos dizer assim, uma infecção difusa. Normalmente o paciente sente vários sintomas, né? E o vírus do COVID não seria diferente desse quadro, né? Ele dá, inicialmente, podendo dar tosse, podendo dar dor de cabeça, podendo dar... uma queixa muito frequente dos pacientes é a questão de não sentir cheiro e não sentir gosto também, né? E... a partir de então, ele se caracteriza, em alguns pacientes, com a forma um pouquinho mais importante dele, que é quando começa a dar falta de ar. Mas ainda falando genericamente, esse vírus, diferente de tudo que a gente já viu hoje, ele tem uma característica da sua transmissibilidade, quer dizer, a rapidez com a qual ele passa de um indivíduo para outro. É isso que ele é diferente dos demais. Porque, assim, as características de infecção viral, para a gente que já andou com outros vírus, e recentemente o H1N1, e quem não lembra do H1N1, até hoje as pessoas têm o H1N1, ele tem essa característica da transmissibilidade rápida. E, a partir de então, a sociedade médica começou a levantar os olhos e pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, assim, a minha função hoje, primeiro é acalmar corações e falar que o mundo não está acabando. Vamos com calma. Nessa confusão toda, temos que ir com calma, né? Eu gosto sempre de iniciar, às vezes, uma reflexão. Eu gosto muito de uma fábula que fala do
caçador que ele hipnotizava leões com a sua flauta. E era interessante a maneira como ele abordava, ele gostava de reunir uma plateia para fazer isso. Normalmente ele fazia o toque da flauta, o leão dormia e ele sacrificava o leão. Isso ele fazia sucessivas vezes e fazia com que as pessoas se juntassem na volta dele. E um belo dia, ele tocou a flauta e o leão rugiu, comeu ele, comeu a flauta e comeu tudo. Tinham 2 passarinhos em cima de uma árvore que disseram uma coisa muito interessante. Esse caçador esqueceu que esse leão era surdo. Então, nós estamos falando de um leão surdo. Até então, nós tínhamos feito todas e quaisquer manobras que funcionavam muito bem com os nossos vírus. Mas nós pegamos alguma coisa diferente nesse momento para tratar. Dr. Rodrigo Sanderson, estamos também ao vivo aqui na Rádio Comunidade FM 105,9. Agradeço ao Paulinho também por ter possibilitado ao vivo essa transmissão. E no Facebook já passamos de mais de 105 visualizações. Então, agradeço a todo mundo que está aí acompanhando e participe junto conosco. Essa que é a ideia. Então, tem aí os comentários, deixe os seus comentários, deixe a sua opinião e deixe também as suas dúvidas, que na medida do possível o doutor vai dando uma olhada, a gente vai repassando essas questões também. Com certeza. E também, quando a gente estava falando dessa questão das notícias, eu acho que, ainda assim, nós temos que entender que o pior vírus não é o vírus do Covid. O pior vírus é o vírus do pânico. Isso que a gente tenta, neste momento, evitar. E eu acho que a imprensa já viu isso também de uma forma muito madura. Né? Eu vi ontem no site Terra, que eles colocaram uma manchete muito legal, dizendo assim que o Brasil tem mais curados do que infectados. Então, assim, já houve a ideia de que, assim, nós estamos falando sobre uma doença que ela tem suas complicações, mas ao mesmo tempo nós estamos deixando bem claro que existe uma luz no fim do túnel, e nós precisamos seguir essa luz, e sobre essa luz que nós vamos falar hoje aqui. E o melhor remédio diante disso tudo agora é a informação, né? Estar bem informado diante dessa situação. O senhor falou muito bem, um resumo agora dessa situação, as principais características do vírus. Queria trazer para a nossa localidade, para a nossa região, para a nossa cidade. Qual que é, atualmente, a situação de Porto Ferreira e qual é também, dentro disso, a situação da nossa região? Porque a gente não pode pensar mais isoladamente. Esse vírus e essa situação toda ensinou isso. A gente tem que pensar na coletividade. Então, qual que é, na opinião do senhor, que, como eu disse, está na linha de frente do combate ao coronavírus, qual é a situação de Porto Ferreira e das cidades da região? Muito bem. Eu acho que, assim, primeiro que em momento nenhum esse assunto foi negligenciado. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. No momento que se começaram as primeiras notícias e a possibilidade de ter o quadro mais grave, que seria, talvez, vamos dizer assim, o sufocamento do Sistema Único de Saúde, nós começamos a tomar ações tanto na nossa cidade de Porto Ferreira, quanto Santa Rita do Passa Quatro, quanto Ribeirão Preto, enfim, nossa região toda tomou N ações com relação a isso. Especificamente Porto Ferreira, vamos falar um pouquinho sobre o nosso hospital. Ele foi um hospital que ele se preparou muito bem através de uma organização da diretoria técnica, da provedoria, da Secretaria Municipal de Saúde, todo mundo tentando fazer a sua melhor alternativa, inicialmente com uma comissão que juntou os médicos também, o Dr. Fernando Ramos participou também dessa comissão, pôde conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde, dar suas opiniões. E assim, nesse primeiro momento, o que foi feito foi um ajuste do pronto-socorro, que havia necessidade de separar os pacientes, pelo menos que tivessem a síndrome gripal dos demais pacientes, um regime de contingenciamento de atendimentos, que isso foi uma coisa extremamente importante, e mais uma vez a população de Porto Ferreira, a população de Santa Rita do Passa Quatro estão de parabéns, fizeram muito bem esse papel com a gente. Que é o quê? A gente evitar um sistema inchado, evitar um sistema onde as pessoas fossem lá por doenças que, na verdade, não caracterizassem a urgência e a emergência. E isso, se vocês pararem para ver, nesses últimos 30, 40 dias, nós batemos incisivamente nesse assunto. Incisivamente.
e houve uma resposta positiva. Esse aumento, essa diminuição que teve de atendimentos, tanto na cidade de Porto Ferreira quanto Santa Rita do Passa Quatro, evitou também o que a gente chama da infectividade, quer dizer, a chance de transmissão. Lembrando que quando nós vamos ao pronto-socorro, lá está a doença. Partimos do princípio que as pessoas que estão mais doentes, é lá que elas vão procurar esse ambiente. Então, isso se conseguiu de uma forma muito positiva, tá? Santa Rita do Passa Quatro também se organizou de uma forma muito importante, o prefeito Pilha também tomou as ações que tinham que ser tomadas nesse primeiro momento, informando a população, solicitando o isolamento social, assim como também o prefeito aqui de Porto Ferreira fez o seu papel brilhantemente nesse sentido. E, assim, conseguiu que esse isolamento refletisse o que nós temos hoje. Hoje, nós conseguimos uma baixa de nível de atendimento por, especificamente, o coronavírus na região. Eu estava falando ainda ontem à noite com a doutora Karen Morejon, que é uma das responsáveis pelo serviço de atendimento lá do HC e também da Unimed de Ribeirão Preto, colocando que também houve uma baixa em Ribeirão Preto da incidência dos casos. A incidência, na verdade, são os casos novos. E isso se deve principalmente às formas e às medidas de isolamento que nós tivemos. Ainda Santa Rita do Passa Quatro, com a ajuda da Associação Comercial, doações de empresários, conseguiram ainda montar o gripário, que é na parte inferior, reativar uma parte do hospital até que estava inativa, que ficou muito bonita, por sinal, através também do diretor clínico, que atua de forma muito incisiva nisso, a própria Unimed de Santa Rita, doando recursos para a Santa Casa, quer dizer, juntando todos os esforços possíveis para que a gente consiga, pelo menos, ter a estrutura mínima de atendimento para o caos. Que esse caos não chegou, essa é a verdade, mas, assim, não há hoje ainda como nós prevermos, né? Eu costumo dizer que talvez essa é a pergunta que as pessoas mais dizem, mas, doutor, então quer dizer que agora baixou o número de casos e resolveu o problema? Ontem eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa, ela me disse, doutor, essa aqui é a questão de $1 milhão, né? E realmente, quem souber essa resposta resolve o problema do corona hoje, né? É verdade. A gente sabe, e isso inclusive é uma tendência não só do Brasil, mas também do mundo, que os grandes centros, que são mais populosos, tendem a ser mais afetados pelas contaminações, mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que as pequenas cidades como Porto Ferreira, como Santa Rita, como Descalvado estão livres desse problema. Tem também que estar tomando todas as medidas necessárias, né? Uma próxima pergunta, doutor, seria em relação àqueles testes que foram anunciados que seriam feitos agora, já começaram pela USP de Pirassununga. Como exatamente é feito esses testes que foram enviados à universidade da cidade de Pirassununga? Perfeito. E só acrescentando, emendando nisso também, se uma questão, né? Se apenas os pacientes que estão hospitalizados é que podem ter o teste realizado, que podem fazer o teste. Perfeito. Acho que, assim, num primeiro momento, quando surgiu a tendência da detecção desses casos através de exames específicos, e entre eles o exame que faz a detecção direta do vírus, chamado PCR, onde a gente vai lá e vê o DNA do vírus, mesmo ver se ele está presente ou não no indivíduo, não havia testes para todos, assim como hoje também não há testes para todos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, até então, isso por uma recomendação do Ministério da Saúde, eram testados apenas os pacientes que realmente tinham, vamos dizer assim, o diagnóstico, a síndrome gripal com provável Covid, inclusive que tivesse os sinais de falta de ar presentes. Inicialmente, esses testes eram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, e isso estava sobrecarregando e acabou que não havia condições mesmo de mandar todos esses resultados para nós num curto intervalo de tempo. Até que agora a USP de Pirassununga assumiu a nossa cidade nesse sentido aí também, e foi fantástico. Hoje nós estamos conseguindo, só para vocês terem uma ideia, primeiro a leitura desse exame demora em torno de 3 a 4 horas, tá? É o exame, vamos colocar aqui, o do PCR, que é o exame específico, não é aquele que é o teste rápido. Então, assim, esse demora em torno de 3 a 4 horas, e é um exame que nós conseguimos agora num prazo de mais ou menos 48 horas, um laudo aqui para a gente, para a cidade.
Então, isso agilizou demais. E aí tem que se destacar também aqui em Porto Ferreira o trabalho da Vera Visoli, que é a secretária municipal de saúde, que não tem medido esforços, como sempre fez, no sentido do combate ao corona, com uma estratégia epidemiológica. Ontem eu conversei com ela através do WhatsApp, e ela me passou várias informações sobre a nossa cidade, e ela vem atualizando também isso para o município no site da prefeitura, mas agora, sim, primeiro que eles fizeram agora a obtenção dos testes rápidos, o que vai permitir a gente, pelo menos, ter um perfil epidemiológico dessa doença, né? Sem esse perfil epidemiológico, nós estamos dando tiro no escuro. Nós não temos como saber como o vírus está se comportando na nossa cidade. E também nós não temos como saber quantos casos, e quando a gente fala desse comportamento, quantos casos realmente nós temos em Porto Ferreira e quantos casos nós temos em Santa Rita do Passa Quatro. O fator é que esses testes são caros, tem que se usar verbas extras, e a partir de então, eu acho que os esforços da Secretaria de Saúde, junto com o prefeito municipal, tem que ser extremamente importante. O senhor tocou na questão da ausência da quantidade de testes para todo mundo, né? O senhor acredita que o problema, então, das subnotificações está presente também aqui em Porto Ferreira e também nas cidades da região? Não tenho dúvida. Não tenho dúvidas. Quando a gente fala da subnotificação, o que seria a subnotificação? É aquele caso suspeito que eu não consigo confirmar ele. Então, assim, eu estou colocando famílias em isolamento durante 14 dias com uma síndrome gripal que nós não sabemos se ele está presente ou não, se o vírus está ali realmente presente ou não, o vírus do coronavírus, né? O síndrome gripal ele existe, mas podem ser outros. Mas eu não tenho como ter essa estatística na mão que daria muitas alternativas do ponto de vista de ações no nosso município. Então, assim, às vezes, os impactos que nós temos e as respostas que a sociedade quer, eu preciso testar. Se eu não testar, nós vamos estar trabalhando sem uma noção adequada. Também isso é importante quando a gente diz, quando chegam os testes, nós não precisamos testar a população toda, nós precisamos de uma amostragem em populações de mais risco, populações de menos risco, e a partir daí fazer um levantamento. Claro que se eu fizer uma amostragem hoje, só no pessoal que faz o atendimento médico, de enfermagem, e se eu pegar os vozinhos dos lares de voz, talvez eu tenha um viés, talvez eu vá achar muitos contaminantes, né, e que não representa necessariamente a cidade. Então, tem que se fazer um estudo em outras populações também, tem que ir para um bairro, tem que ir para uma vila, para que possa todo mundo ter mais ou menos uma amostragem da cidade. Mas eu sei que a Vera aqui tem feito todos os esforços possíveis, Santa Rita do Passa Quatro também, na obtenção agora desses testes. Perfeito, doutor. Já passamos de 230 pessoas ao vivo nesse momento, visualizando a gente. Que legal. A próxima, isso pessoas de Porto Ferreira, Santa Rita, Bauru também, que eu consegui visualizar agora. A próxima pergunta seria, então, dentro disso, qual é a importância do isolamento social para a população neste momento? E acrescentando a isso, o Fabiano Bonner comentou, perguntando uma opinião do senhor sobre os tipos de isolamento, vertical ou horizontal. Perfeito. Bom, primeiro um abraço para o Fabiano, meu colega de primeiro grau, para você ter uma ideia, grande amigo. Mas, enfim, vamos entender que do isolamento ainda não há um entendimento adequado se o isolamento ele deve ser vertical ou horizontal. Quando a gente usou essa palavra quarentena, eu sempre gosto de explicar isso, eu já expliquei outras vezes em alguma live que a gente fez com o prefeito de Santa Rita, mas, enfim, quando a gente fala em isolamento, a gente não está falando em 40 dias, ou quando fala em quarentena, né? Na verdade, quando a gente fala em isolamento, a gente fala em que a população ela consiga ficar mais restrita à sua mobilidade, no sentido de poder segurar o número da infectividade do vírus. Então, isso é o que faz a diferença para nós, para que a gente consiga, pelo menos, conter, seria a crise da pandemia. Foi o único remédio, por mais que ele seja doído, que conseguimos, que comprovadamente conseguiu segurar a infectividade. Nesse sentido, se ele vai ser o horizontal, que seria aquele shutdown, que a gente para realmente toda a população, ou se ele vai ser vertical, ele vai ser só nas populações de risco, não há nenhum estudo ainda, à luz da ciência médica, de que possa nos dizer exatamente de que, olha, esse é o melhor isolamento. O fator é que, assim, os isolamentos, quando eles foram mais horizontais, eles deram mais resultados. Talvez os estudos nos mostrem
que o vertical também seja importante, mas esse dado não existe ainda. O fator é que isolar é importante, estarmos em casa é importante, deixarmos de viajar para a praia é importante, deixar de ir para a cidade grande é importante, deixar de ir no restaurante é importante. Então, são ações que, seja qual for o governante que vai tomar nesse momento, nós precisamos entrar em comum acordo nisso. Vai ser doído, está sendo doído para o mundo, né? Imagine que, assim, isso não é uma coisa específica nossa. Claro que eu acho que num determinado momento, quando a gente... e é impossível a gente não falar dos efeitos econômicos quando a gente fala do isolamento, né, Felipe? Mas, assim, é uma coisa que atingiu o mundo todo. Estamos diante de uma nova ordem mundial. Doutor, antes de entrar nos desdobramentos econômicos dessa situação, vou só ler alguns comentários aqui. A Suzy Silva está dando boa noite para o senhor, agradecendo, né, e falando parabéns pelo desempenho em nos ajudar, que Deus te proteja. Obrigado. A doutora Letícia Sanderson também, que está acompanhando, está falando, não estamos imunes, mas temos mais chances de isolarmos por sermos cidades menores. E também mais um comentário do Wagner Rodrigues Rosa, está falando, população de Porto Ferreira está se comportando muito bem. E a doutora Letícia completa, por coincidência, em seguida, mas todos têm que colaborar. Essa que é a ideia, né? Agora, nos desdobramentos econômicos que o senhor mencionou, como essa crise de saúde pública, que talvez seja a maior da nossa história moderna, quais são os desdobramentos dela no campo econômico? Quais são, na sua opinião, quais serão, na sua opinião, os principais impactos disso para a economia? E se o senhor já puder acrescentar também, está abordando a situação daqueles que são menos favorecidos economicamente e que com certeza são os mais impactados por conta dessa situação. Como proteger esse grupo que talvez esteja, certamente está mais vulnerável? Bom, aí eu acho que a gente está tocando na ferida do negócio, tá? Eu acho que assim, o nosso sistema democrático, ele faz com que a gente, talvez, eu costumo dizer que, às vezes ele se comporta como uma das piores ditaduras, porque é como se como se criticar a democracia fosse um pecado, e nós temos que, nesse momento, entender algumas coisas muito importantes para que a gente possa chegar lá naquela população do cantinho. A democracia, ela foi vendida como um sistema bonito, aonde a gente ganhou ele empacotadinho, dizendo que a gente tinha liberdade para falar o que quisesse, aonde quisesse, andar da maneira que quisesse, fazer várias ações individuais, inclusive ela que estimulou os direitos humanos também com relação a isso, mas, enfim, a gente descobriu hoje que esse presente chamado democracia, ele não é tão democrático assim. E aí se justificam todos os problemas que nós estamos tendo diante da sociedade. Primeiro que vamos dizer assim, essa abordagem praticamente igualitária de todos é um pouco discutível isso. Eu não posso acreditar que aquele meu morador de Porto Ferreira, lá da favelinha, ele vai ter condições mínimas de se manter sem ter, pelo menos, um resguardo melhor, com apenas recursos que estão sendo dados para a população em geral. Talvez ele precise de uma atenção maior, talvez não, ele precisa, autoridades, pensemos nessa população. Entendamos o seguinte, assim, há necessidade de que essa população, que a gente chama assim de baixíssima renda, ela tenha uma atenção, pelo menos do ponto de vista médico diferenciado. Nós temos que ter pelo menos uns 2 ou 3 médicos que monitorem uma população dessas, que possam ali entender quem de verdade está dentro de uma casa gripado com 10, 12 pessoas ali dentro e retirar essa pessoa dali e onde vai colocar essa pessoa. A necessidade, não adianta eu, Rodrigo, que estou muito bonitinho hoje aqui, querer ir lá fazer leis dentro de uma favela, que não vai funcionar isso. Normalmente as favelas, elas lidam com líderes comunitários, e essas lideranças comunitárias devem interagir com os agentes médicos, sociais e enfermeiros. E, certamente, os recursos que têm que ser destinados para esses locais têm que ser maiores. Porque não adianta eu estar
colocando essa população no mesmo momento dos demais. Eles realmente precisam de uma assistência maior. Então, assim, chegaram novos recursos na cidade, gente, vamos fazer um saneamento básico primeiro, vamos encanar esgoto, vamos dar água limpa para essas pessoas, vamos vigiar se essas pessoas estão fazendo o mínimo de higiene possível, se elas têm água, sabonete em casa. Se a gente pensar em doações para essa população, nós temos que levar lá as doações para que realmente, assim, as cestas básicas, as pessoas, elas têm que ter condições à comida. Quando um pai não tem condição à comida, ele vai roubar. E essa é a verdade. Então, não adianta a gente achar que essas populações menos favorecidas, a gente vai conseguir dar um tapinho e está tudo certo. Aí é que é o momento agora, porque o troço está fervilhando. Aí é o momento da solidariedade. Aí é o momento da gente mostrar o que diria a Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia uma coisa que eu achava muito bonita, assim, que dar amor ao próximo é difícil. É difícil. Porque o próximo, na verdade, ele precisa de uma assistência muito grande. E essas populações, elas precisam. Então, aqui em Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, eu acho que tem que pegar essas populações menos favorecidas, ir lá e olhar exatamente que realidade elas têm. E como é que nós vamos efetivamente ajudar essa população. Ou será que quando o Zé da Silva, lá da favela, ele morre, e quando o doutor fulano morre, eles valem diferente? Nós não podemos pensar isso. Então, nós precisamos mesmo de ações efetivas. Na minha opinião, primeiro saneamento básico é que essas comunidades elas tenham água potável, que elas tenham pelo menos assistência médica digna, pelo menos assim médicos interagindo com agentes comunitários para que possam entender exatamente o que está lá. Essas pessoas que estão infectadas, elas têm que ser retiradas dessa comunidade e levadas para um hotel, como foi feito no Rio de Janeiro. Enfim, não sei como a prefeitura vai resolver isso, mas nós temos que lançar alternativas para que, a partir de então, a gente comece a tratá-los de uma forma humanamente digna. Eu acho que isso seria o básico. Com relação às questões econômicas que foram colocadas, claro que quando se fala de uma pandemia, esse trabalho pandemia e economia, eles andam muito juntos. Não tem como eu fazer um isolamento sem eu entender que o comércio vai sofrer com isso absurdamente. E é importante entendermos que, assim, esse sofrimento não é nosso. Que bom se a gente pudesse, hoje, sair dele o mais rápido possível, para daí, sim, nós termos todas as possibilidades econômicas, e quem diria, quem sabe, Porto Ferreira sair do isolamento e ser um grande polo nacional, e a partir daí começar a sair na frente das outras cidades, e nós enriquecermos mais rápido que os outros. Chegou um momento em que nós temos que pensar que o indivíduo ele está lançando uma coisa chamada de solidariedade. Vão ter desempregados em Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro. Eu estava vendo ontem ainda o prefeito de Curitiba, emocionado, dizendo que ele não queria que a cidade de Curitiba, com a sua grandeza, ela diminuísse essa grandeza, mas isso independe das forças dele nesse momento. Eu fiz uma campanha na internet, nesse período aí de mais ou menos esses 30, 40 dias, que eu dizia assim que se nós lançarmos uma coisa muito complexa, que é o cada um por si e Deus por todos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora é a hora do um por todos e todos por um, porque todos vão perder. Todos vão perder. Há um momento de um questionamento, há um momento de uma nova ordem mundial, na verdade. E vamos dizer assim, esse turbilhão da economia, ele está doendo em todas as esferas, em todas. E claro que, assim, há um momento onde ocorre muito a cobrança da sociedade com o poder político, o poder público. Por isso que os nossos políticos estão sendo tão cobrados nesse momento. Porque, assim, agora é o momento de todos darmos as mãos. Aonde estão realmente as ações, o que vai ser feito realmente? Tudo bem, nós vamos conter a epidemia, nós vamos tentar conseguir com que a epidemia seja, pelo menos, dosada para a gente entender quais as ações. Talvez a gente saia do isolamento anteriormente de São Paulo, Rio de Janeiro, epicentros como Ceará, Manaus agora, recentemente. Mas, assim, também nós temos que entender que, assim, as nossas capacidades, elas vão ser levadas ao limite médico, ao limite de empresários,
ao limite do pai e da mãe dentro de casa, ao limite dos estudantes. Então, assim, nós temos que começar a pensar dessa forma que há um momento onde todos vamos perder. Todos. Não vai ter exceção. Não vai ter o milionário nesse momento. Até porque ser milionário agora não vai mudar nada, né? Perfeito, doutor Rodrigo. Eu perguntei de que cidade o pessoal era. Tem pessoas, como eu disse, Porto Ferreira, Santa Rita, Bauru, Passo Fundo também. Tem duas questões aqui, antes da gente entrar nos pontos políticos, né? Porque economia e política geralmente está atrelado, e a situação toda está mostrando isso. Duas perguntas que eu selecionei aqui. Uma da Meire Minorinha, ela está perguntando quanto tempo o isolamento ainda, na opinião do senhor, vai ser necessário para as escolas. Muito bem. Esse tempo, na verdade, Meire, ele não está determinado em lugar nenhum. Na verdade, quando a gente souber o tempo do isolamento, a gente começa a resolver nosso padrão político-econômico. Porque, assim, todo e qualquer prefeito quer saber quanto tempo eu tenho que ficar parado aí para mim começar a reativar minha economia e a coisa começar a andar. Essa resposta nós não temos. Nós só vamos ter essa resposta no momento que a gente fizer a maior número de testes possíveis. No momento, o que nós estamos fazendo é tratando uma epidemia. Nós estamos tratando um suposto caos no Sistema Único de Saúde. E é importante a gente até colocar alguns dados, assim, com relação a isso, quando se vem essa pergunta, só para vocês terem uma ideia. Dia 13 de abril, isso dados do Brasil, tá? 23.430 casos, 1.328 mortes. Dia 14, nós já tínhamos 1.532 mortes, dia 15, 1.700, dia 16, 1.900, dia 17, 2.141 mortes. Então, se eu pegar do dia 14 ao dia 17, nós saímos de 1.300 para 2.100, quase 1.000 pessoas morreram no Brasil de uma doença. Então, assim, claro que, assim, o que a gente entende, que se a gente afrouxar a perna, e aí, infelizmente, também falta um pouco do entendimento melhor da população com relação a isso, que até agora as experiências de afrouxamento foram catastróficas. Então, nós vamos colocar lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú, o prefeito diz, vamos abrir o comércio. Gente, o que ficou o comércio? As fotos que vinham na internet eram verdadeiros absurdos. Porque as pessoas também, elas querem sair de casa, elas querem passear, elas querem ir no shopping, elas querem... Enfim, foi um caos. Ontem estava aí, saindo todos os noticiários, a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Bagé também resolveu, olha, o prefeito disse, vamos colocar aí o pessoal, vamos abrir o comércio. Foi um horror. Eu não vi as fotos de Pirassununga, mas o prefeito Dimas também diz, olha, pessoal, vamos tentar abrir o comércio, vamos dar uma flexibilizada. De repente, foi... E esse boom social incontrolável, porque aí nós estamos falando de um controle que não tem como a gente fazer adequadamente, ele vai levar a um caos e que necessariamente nós vamos ter uma situação mais grave com o decorrer do tempo. Perfeito, ministro. Ministro. O ministro é uma das próximas perguntas, né? Perfeito, doutor. A próxima questão, já entrando nessa questão da política, o senhor me disse, inclusive numa conversa que a gente teve há pouco tempo, que toda essa questão foi politizada. Na sua opinião, como e o porquê que isso aconteceu? Bom, eu acho que assim, a politização da saúde está ocorrendo num dos piores momentos que ela podia ocorrer. Primeiro que assim, a gente já está com um país polarizado. A gente já está com um país politicamente polarizado. Onde, assim, o verde e amarelo e os vermelhos, eles se reúnem na praça, as discussões, elas são quentes. Quem está com razão, como poderia ter razão. A verdade é que nós, população, nós temos que entender que, assim, nós estamos num joguinho disso tudo, né? A democracia, ela é um sistema onde se dá melhor quem fala o que a população quer escutar. Na verdade, assim, qualquer administrador público que for falar na internet, ou se for falar em algum sistema público de comunicação, e não falar exatamente o que a população quer escutar, isso gera extremos transtornos. E a política, nesse momento, ocorreu numa polarização, ocorreu essa crise no momento em que o poder nacional do presidente da República não se dá com o poder, com os demais poderes de Senado e Câmara dos Deputados, e a partir de então isso gera um clima extremamente de
instabilidade para tratar com uma situação tão delicada. Nós não estamos falando a mesma língua, né? Tá todo mundo assim, agora com a saída então do ministro Mandetta, o Mandetta ele fez um bom trabalho até então e não nos enganamos que vai chegar um novo doutor lá que vai resolver o problema. O discurso vai ser muito parecido. Entendam o seguinte, não há mágica, não tem um coelho que vai sair da cartola e dizer assim, quem lá vai querer colocar faz o seguinte, abre tudo a partir de amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Ninguém vai fazer isso. Não é o momento para fazer isso. E todas as evidências do que está acontecendo, e agora eu falei de todas essas mortes que aconteceram em 4, 5 dias, não é momento de se dizer isso. A verdade é que o sistema de saúde agora em São Paulo já inchou, Belo Horizonte está inchando, lá em Salvador está inchando, e nós não podemos deixar de enxergar isso. E os comandantes da política brasileira também não podem deixar. Então, eu acho que, assim, nós temos que parar com o negócio agora do mimimi, como diz o caso, né? E a gente ser mais insistente do ponto de vista de todos cobrarmos dos nossos políticos, independentemente do partido que eles são, para que a assistência básica à saúde seja realizada. É importante nós entendermos também que, assim, vejo que isso foi pouco falado, mas, gente, o sistema de SUS do Brasil, ele está dando de olé em muitos dos sistemas do mundo de saúde, do mundo. É muito fácil falar em saúde na Itália, é muito fácil eu falar em saúde na Espanha, é muito fácil eu falar em saúde na França. São países que, se eu juntar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a área desses países mais ou menos dá aquilo ali. Então, assim, é um território muito pequeno, onde um sistema de saúde privado, as pessoas têm que pagar o sistema de saúde. Pergunto, Lamela, se nós estivéssemos doentes e eu tivesse que pagar o sistema de saúde, velho, eu vou ir no médico quando eu estiver morrendo. E essa é a realidade do que está acontecendo lá fora. Só para você ter uma ideia, existe uma estatística mais ou menos de $1.000 por cabeça, que é o que nós gastamos aqui, cabeça ano, no Brasil, do ponto de vista de investimento em saúde. Os Estados Unidos, que tem uma saúde privada, eles têm um gasto em torno de mais ou menos $9.000 por cabeça ano. Veja o quanto custa você privatizar toda a saúde. E não, aqui o SUS, o nosso SUS, que permite com que o seu João, ele vai lá, né, ver como é que está o seu diabetes, vai medir a sua pressãozinha, pelo menos essa população esteja mais bem cuidada. E nós estamos mais bem cuidados, com todos os defeitos que a gente possa colocar no SUS. Com todos os defeitos. Nossos hospitais SUS, eles operam, nossos postos de saúde, eles atendem as pessoas. Às vezes a qualidade não é do melhor, mas existe. Agora, você imagina um lugar onde isso não existe. Então, assim, eu acho que hoje nós temos que, sim, dizer que o nosso sistema de saúde, ele é um sistema de saúde gerido por líderes que tentam fazer o melhor, mas ele está instituído. Essa questão política, ela está num momento extremamente inadequado. Não interessa se o cara é bolsonarista, ou se o cara é petista, ou se o cara é PMDBista, ou se o cara é PSDBista, enfim, seja qual for. O fator é que, assim, os poderes públicos me parecem que estão muito mais preocupados em se manterem no poder do que propriamente darem o que a população precisa, que é o básico: segurança, saúde, educação. É isso que a gente pede com tudo que se pagou até hoje. Ah, mas foi injetado agora milhões. Não é nada mais do que a obrigação do gestor público injetar milhões. Prefeitos, nós precisamos injetar nesse momento. Ah, mas vai quebrar os cofres do município? Ah, mas eu vou ter problema. Cara, ninguém vai sair sem doer desse negócio. Se não está doendo agora, vai doer daqui a pouquinho. Então, assim, pelo menos, estamos saindo, agora estamos num ano de eleição aí, até o final do ano, para aqueles que pretendem continuar nessa bagunça, ou para aqueles que estão saindo, façam seu nome. Isso é bonito. Tentar, pelo menos agora, gastar todos os esforços para que a gente consiga dar qualidade de saúde, para que a gente pegue aquelas populações menos favorecidas e a gente realmente resolva o problema. Eu quero entender o Zé, que mora lá na casinha de papelão, o que vai ser feito com ele? Ah, não, mas eu tenho uma verba, dá uma casa para o Zé, põe o Zé em outro lugar, mas tem que tirar esse cara de lá. Esse é o momento do gestor público dizer assim, peraí, agora é minha vez. Se até, o que vai acontecer, eu não sei, mas agora é o momento da gente dar atenção para essas pessoas.
Perfeito, doutor Rodrigo. Só queria realçar a fala do senhor em relação à defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é gratuito e de qualidade, como o senhor disse, né? Em relação à crise política, que se pudermos chamar assim, que se instaurou, eu queria que o senhor comentasse sobre a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido oficialmente ontem, e quais as suas expectativas e preocupações para o próximo ocupante do cargo, que é o médico oncologista Nelson Teixe. Essa também é a dúvida da Luísa Cecília, que pergunta: o que o senhor achou da mudança de ministro da Saúde? Primeiro, assim, que nós temos que ter um pouco de cuidado, que, assim, a oratória, ela é um poder diante daquilo que se pretende. O Mandetta, ele sempre foi um gestor, no seu histórico, gestor de Unimed, gestor de Santa Casa, gestor de saúde, gestor público, né? E tem uma oratória muito bonita. Se a gente começar a ver os discursos do Mandetta, é de arrepiar. Porém, independentemente da oratória ser mais bonita ou menos bonita, e isso nós temos que parar, nossa população, parar de se agradar pelo que os outros falam e realmente ver a realidade de fatos. Houve um sistema político onde acho que o Bolsonaro, do ponto de vista de presidente, não havia outra alternativa para ele se não demitir o Mandetta. A maneira como ele se comportou diante do governo do Bolsonaro, eu acho que, assim, existe uma situação que quando você é chamado para um partido político, ou quando você está envolvido nisso, você vai ter que, vamos dizer assim, compartilhar dessas ideias. Vocês não acham que o Bolsonaro chegou lá e montou um ministério para os caras estarem brigando com ele? Não era esse o objetivo. E já vimos também que nós temos um presidente onde, assim, ele tem um comportamento, por vezes, complexo. E agora, com a mudança do Mandetta, talvez a gente não tenha o melhor discurso ou as palavras mais bonitas, mas o que a gente quer ver é ação. O que a gente vê é como é que esses caras vão fazer para conseguir testar a nossa população. Gente, essa é a dúvida agora. Eu quero saber onde é que estão os testes. Nós precisamos fazer amostragem de exames. A partir de então, nós vamos conseguir entender como é que essa doença ela se comporta em Porto Ferreira, Santa Rita, Pirassununga, etc., para que o gestor do local ele consiga dizer, olha, isso realmente funciona, isso realmente não funciona. Então, assim, se nós chegarmos lá na cabeça, lá, que é o nosso ministro da Saúde, e nós começarmos a brigar com todos os outros secretários de saúde de estados, nós vamos entrar numa bagunça total. Então, eu acho que, assim, há um momento onde as forças políticas, elas têm que baixar a guarda agora, baixar a guarda de todos, baixar a guarda do seu Bolsonaro, baixar a guarda do seu senador, baixar a guarda do seu deputado, e a partir de então, todos trabalharem para a população, e serão extremamente cobrados. Já está sendo colocado em várias lives, em várias pegadinhas de internet, aí o empresário doou, o médico doou, todo mundo doou, e o político o que doou? Então, assim, essa cobrança, ela está vindo uma cobrança muito dura, e num momento onde os políticos não têm resposta. Então, é o que eu digo assim, se eles puderem dar uma resposta para a sociedade, assim, faça o melhor para aqueles que são menos desassistidos. Ah, mas eu vou me endividar, eu não sei como é que eu vou fazer para responder isso para o Tribunal de Contas da União, etc. Bom, agora é o momento, assim, aonde deitar a cabeça do travesseiro e fazer o melhor é importante. E eu costumo dizer para a população, nenhum daqueles que lá estão, eles estão de lá sem a nossa aprovação. Então, não adianta a gente estar dizendo que, porque o A é bom, o ruim é bom. Nós colocamos eles lá. Essa é a grande verdade. Doutor Rodrigo, eu queria passar duas perguntas para o senhor. A primeira é da Rose Lima, que é mãe do Eric. Ela disse que é paciente do senhor, portador de paralisia, e ela pergunta se ele demanda algum cuidado especial. Acho que ela quis dizer na questão dos grupos de risco, né? Sim. Emendando também uma pergunta do Robson Alves, que pergunta sobre o uso da cloroquina, que vem sendo muito falado, principalmente pela presidência da República. Qual que é a opinião do senhor? Ele pergunta... uso ou não da cloroquina no tratamento da Covid-19? Perfeito. Então, assim, primeira coisa, nós temos que entender, assim, o caso específico do Eric, como foi colocado, todos os grupos de risco, eles precisam de uma atenção melhor nesse momento.
Então, os diabéticos graves, cardiopatas graves, os pacientes oncológicos, os pacientes pneumopatas, os pacientes que são acamados, pacientes que têm sequelas pulmonares, sequelas cerebrais, eles são grupos de riscos para infecção. Esses grupos de risco, eles devem ser, vamos dizer assim, mais protegidos. O uso de máscara tem que estar muito importante, fazer com que as pessoas, principalmente nesses grupos de risco, às vezes eles até estão dentro de casa, mas a transição dos outros que moram junto, vão, voltam e beijam, e chega no voo e abraça o voo, e está ali o vírus. Então, assim, as pessoas vão precisar mudar o seu cotidiano. Isso é muito importante. Eu até coloquei numa dos questionamentos do Instagram, sobre como é que as pessoas estavam lidando com o seu cotidiano. Antes da live, eu coloquei na quarta-feira para a gente ter mais ou menos uma noção. 98% das pessoas, Felipe, já disseram que estão mudando seus hábitos de higiene. E é isso mesmo. Queira ou não queira, às vezes você tem que deixar a tua roupinha lá na entrada da casa, deixar teu sapato lá na entrada da casa, chegar, lavar bem as mãos, para daí você poder ter um acesso adequado àqueles que estão lá dentro. Porque senão eu vou dizer assim, então, meu doutor, eu não estou saindo, minha mãe está ficando lá, meu pai é diabético, está ficando lá, mas quando eu chego, eu estou levando o bicho para ele. Então, essa mudança de hábito vai ser necessária. E esse hábito, cada vez mais, assim, lavar as mãos, o uso de máscara vai ser fundamental. Acho que, assim, o uso de máscara, ele vai ter que virar um costume da gente, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Eu costumo dizer, a relação melhor que existe isso é com relação ao cinto de segurança. Lembra que quando iniciou o cinto de segurança, como era difícil as pessoas colocarem o cinto de segurança. Hoje a primeira coisa, você já senta no carro, você já coloca o cinto de segurança. Mesma coisa vai ser a máscara. E acho que, principalmente, os pacientes de maior risco, eles têm que fazer o uso da máscara para qualquer das suas atividades. Eu estou cheio de vô valente que vai no consultório, cheio de vô valente que vai no posto de saúde, sem máscara nenhuma. Então, acho que, assim, isso é uma coisa que nós, médicos, nós temos que pedir para a população, mudem esse hábito. Não adianta agora nós brigarmos. Não adianta a gente querer dizer que essa realidade não chegou. Não, ela chegou e nós precisamos nos adequar a ela. Com relação à cloroquina. Vamos colocar o seguinte, assim, quando nós estamos diante de uma guerra, e nada mais é do que hoje uma guerra, onde não se soltou um único tiro. Vejam o seguinte, houve uma guerra mundial, com um desastre mundial econômico, isso não é só em nós, em todos os lugares, e não se houve um único tiro para isso, né? Existe até uma comparação, para vocês terem uma ideia, quando se colocou agora, recentemente, histórico isso, né, que os Estados Unidos injetou 1 trilhão na sua economia, só se viu isso no plano Marshall de recuperação da Europa na Segunda Guerra Mundial. Foi nesse momento que se viu tanto volume de dinheiro para tentar recuperar uma população. Mas o que eu quero dizer que essa situação que nós temos hoje, diante de uma guerra, nós temos que atuar com as armas que temos em mãos. O que está aparecendo até agora? A cloroquina tem algumas evidências clínicas de que funciona, mas não tem trials, não tem estudos a longo prazo que possam dizer exatamente os seus efeitos. Eles têm efeitos colaterais, mas eu digo que não há estudos dizendo os seus efeitos benéficos exatos numa larga escala populacional. Nós vamos ter o Tamiflu, que é uma medicação que se usa para vírus, que também é uma das armas que temos. Nós vamos ter aí talvez a heparina, nós vamos ter o zinco, nós vamos ter a azitromicina, e até então são essas armas que nós vamos lidar. E não adianta o meu secretário de saúde lá de São Paulo, quando perguntar se usou cloroquina ou não, eu esconder. Cara, se fosse eu, se fosse minha mãe, se fosse você, cara, é isso que nós vamos usar. Então, assim, porque nós vamos fazer uma briga com o governo agora, porque o Bolsonaro... Esquece Bolsonaro, tira o Bolsonaro da jogada. Nós temos uma medicação que tem benefícios para a população. E esse benefício, ele deve ser utilizado. Não há como ser diferente isso. Perfeito, doutor. Nós estamos aqui com quase 290 pessoas ao vivo acompanhando a entrevista com o senhor. Tiveram mais de uma pessoa, um comentário, aliás, perguntando sobre o agravamento em questão de diabetes. Quais são os agravamentos que a diabetes pode estar causando no paciente? Depois dessa pergunta, a gente já vai avançar para o mundo pós-pandemia. Perfeito. Então, ainda falando do diabético, é importante entender assim, primeiro que o diabético ele deve ser encarado não como um paciente que tem açúcar alto no sangue. Na verdade, o diabético ele tem que ser encarado como um paciente
vasculopata, ele tem já problema de vascularização. Esse sangue grosso do diabético, ele vai fazendo entupimento das microarteríolas dele, e isso diminuindo a circulação como um todo. O que está se entendendo já de uma situação bem mais avançada do coronavírus é que ele não é hoje, o Covid, um vírus que ele está atuando só no pulmão. Não, a gente sabe que ele tem uma atuação sistêmica por uma série de reações de liberação de ferro na corrente sanguínea que faz com que ocorram pequenas lesões endoteliais, quer dizer, agravando esse sistema. Por isso que muitos dos pacientes hoje, as discussões dos pneumologistas, dizendo que, assim, não adianta a gente dar tanto oxigênio para o paciente que está com o acometimento pulmonar, uma vez que aquela artéria lá do pulmão, ela está entupida. Então, você imagina, o diabético, ele já tem, pela doença característica dele, as arterinhas entupidas, e ainda vem um vírus que ainda entope mais as suas artérias, não há troca de oxigenação, ocorrem as vasculites periféricas, que são aquelas lesões de isquemia que só se agravam nesse tipo de doença. Perfeito, doutor. Só para constar, então, foi o Fábio Daniel de Paula que fez essa pergunta sobre a diabetes. Obrigado, Fábio. Agora, avançando, talvez seja difícil responder essa, né? Mas talvez também seja uma das perguntas mais feitas ultimamente. Na sua opinião, em quanto tempo nós poderemos retornar à normalidade e que tipo de normalidade seria essa, né? É possível prever isso? Quando que nós voltaríamos à normalidade? Bom, essa é a questão bem complexa, a resposta. Escutem bem. Não vai mais haver normalidade. Não vai. Não vai. Não vai mais haver. O mundo antes do coronavírus foi de um jeito. O mundo depois do coronavírus vai ser de outro jeito. Não tem mais... Não há mais volta de entendimento. Nós tivemos, primeiro com relação a essa globalização maluca que se colocou, aonde os mercados externos, na verdade, assim, as riquezas começaram a se concentrar, principalmente porque os negócios começaram a ser feitos em vários países. Em vários países. Imagina que o Brasil, ele conseguia negociar com a China, ele consegue negociar com a Inglaterra, ele consegue negociar com a Argentina, ele consegue negociar. Só que, primeiro que esse negócio agora está difícil, porque o negócio, a gente não consegue viajar, a gente não consegue fazer com que o produto de lá chegue aqui. E é o que eu costumo dizer, o que adianta o Brasil ser um dos maiores produtores de grãos se não tem para quem vender? O que adianta a Inglaterra ser uma potência econômica se não tem comida produzida lá dentro? O que nós temos que todos estão muito alertas do ponto de vista mundial, a China propriamente dita, então quer dizer que se a China parasse hoje, não tem respirador, não tem máscara para ninguém. Então, isso vai alertar o mundo como um todo, para se entender que ele não será mais como era antes. Claro que eu não imagino que a gente vai ser muito localizado as coisas, quer dizer, não, então quer dizer, doutor, que agora a gente vai conseguir só viajar no Brasil, a gente não vai mais conseguir viajar para fora, talvez não seja assim, mas que isso vai diminuir de uma forma extremamente importante com o decorrer das nossas vidas e num momento muito curto vai ocorrer, já está acontecendo, né? Eu costumo dizer que tudo o que aconteceu até agora, a nível de história mundial, ela demorou para ter as repercussões. Vamos pensar, lá em 2001, quando teve o problema das Torres Gêmeas, por exemplo. Muito bem, os Estados Unidos eles tomaram uma série de ações no Oriente Médio, mas que isso a gente foi vendo devagarinho. Né? Nós vamos fazer um ataque lá, nós vamos pegar um plano terrorista aqui, nós vamos matar o fulano aqui, mas aquilo foi muito devagar. Quando aquele famoso banco, em 2008, nos Estados Unidos, houve uma quebradeira geral lá, que atingiu as bolsas de valores de todo mundo, mas assim, aquilo para nós era $1, aqui em 2008 era 1,6, para vocês terem uma ideia. Então assim, a gente diz, agora nós estamos aí mais ou menos batendo dólar 1 por 1. Então, mas isso demorou para ter um reflexo para a gente. Hoje, o tal do coronavírus virou uma novelinha ao vivo. Nós participamos disso do dia a dia e nós não temos o desfecho. É mais ou menos que a gente está assistindo uma novela que todo dia tem um capítulo diferente. Então, assim, tanto é que é interessante, né? O Bolsonaro vai para a televisão, está todo mundo escutando.
O Dória vai para a televisão, está todo mundo escutando. O Mandetta vai para a televisão, vinha, né? Estava todo mundo escutando. Agora o novo secretário de Estado. Por quê? Porque essa novela, ela é uma novela diária. E a sensação é que ela não tem fim? Sensação que não tem fim por enquanto. O quanto isso vai durar, nós não sabemos, mas vai ser diferente. Talvez dizem as melhores previsões que aí para 2022 talvez nós tenhamos um afrouxamento um pouco dessa transição das pessoas. Mas isso vai mexer com a nossa cabeça, de uma maneira como não mexia antes e de uma maneira como não mexeu há muitos anos. E todos nós temos que começar a se discutir. Primeiro, adianta eu ter um carro legal se eu não consigo andar no carro legal? Adianta eu ter um helicóptero se eu não consigo sair de um lugar para o outro? Adianta eu acumular uma riqueza enorme se eu não vou conseguir usar essa riqueza? Então, as pessoas, essa pandemia, na verdade, ela fez com que as pessoas se tornassem mais... A palavra solidariedade, ela está mais entranhada, assim. É a primeira vez que as pessoas estão ficando em casa para não prejudicar as outras. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós não estamos ficando em casa para não prejudicar a gente. A gente está ficando em casa para não prejudicar o outro. Porque se sabe que se todo mundo chegar lá no problema da saúde e eu precisar, não tem. Então, há uma nova ordem mundial, há uma nova ordem de pensamento. E essa nova ordem de pensamento, ela vem no momento a nível mundial, onde o ser humano ele vai se tornar um pouco melhor. E aonde nós vamos parar com isso tudo, nós ainda não sabemos. Não há essa resposta. Talvez agora vai começar as aulas da criançada, vamos observar como é que as coisas estão indo. Não se impressionem se de repente houver uma frouxidão e daqui um pouco, 2, 3 meses, de novo, o pessoal vão ter que fazer o isolamento de novo. Então, isso vai acontecer como vem acontecendo em todos os outros países. Nos parece, até então, pelo que foi colocado de todas as evidências científicas, e nós temos que trabalhar em cima da ciência agora. Agora, chegou um momento que eu digo assim, que os inteligentes estão cheios de dúvidas e os idiotas estão cheios de certeza, né? Agora, esse é o momento. Então, assim, Só acrescentando, doutor, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, eu já falo o nome da senhora que fez a pergunta. Ela pergunta por que, na opinião do senhor, tem pessoas que não acreditam na existência da doença. Eu já vou buscar o nome dela aqui. Bom, eu acho que, assim, primeiro que da maneira como essa doença está sendo abordada hoje pelos meios de comunicação, não há mais como a gente não acreditar. A gente pode discutir a origem, o porquê, a gente pode discutir se a infectividade é tudo isso mesmo, a gente pode discutir se existem dúvidas do ponto de vista de melhora ou de piora da população, nós somos vacinados ou não, isso vai ajudar ou não, isso é a dúvida de todo mundo. Agora, se a doença existe ou não, isso não é mais dúvida. Eu acho que, assim, o que as pessoas ainda elas estão relutando é com relação aos seus direitos que foram privados. E toda vez que a gente foi privado de um direito nosso, a tendência é a gente espernear. E todos estão esperneando. Então, eu acho que ainda assim, os mais jovens estão com uma facilidade maior do que os mais idosos. Nós temos que entender isso. O vô e a avó, na minha opinião, eles estão muito valentes ainda. Eles estão achando que, não, isso aí não vai nem pegar. Não, porque até o momento que pegue, que a gente possa discutir isso no futuro, mas sem um número de óbitos que a gente tenha que só contar número. E a gente tem que começar a ver que numa situação como essa, a gente começa a morrer e a gente começa a virar um número. Se o doutor Rodrigo desaparecer amanhã, eu não vou ser o doutor Rodrigo, vou ser o número X. Então, assim, na vala número X. E a gente tem que entender que a vida que a gente tem hoje, ela veio para ser vivida, ela veio para ser curtida. E nós temos que entender isso, não relutar contra a existência do vírus. Ele está aí, ele está presente. Posso dizer para vocês que nesse decorrer desse período, e eu estudo muito com relação a isso, vocês eu gosto muito de filosofia, gosto muito de história, eu gosto de estudar esses temas, e eu fui um pouco relutante também, desse entendimento, de dizer, peraí, mas talvez isso aí já passou, não, só um pouquinho. Mas a gente tem que começar a entender que quando a gente começa a olhar número, os números não mentem. E quanto a fatos, não há argumentos. Então, assim, não adianta nós estarmos esperneando, nós vamos ter que ter essa nova ordem, entender direitinho como é que ela vai ser, e a partir de então nos adaptarmos. Mas isso é uma característica do ser humano.
O ser humano é um ser que tem a sua principal característica chama-se adaptação. Se nós estivermos no Alasca, a gente se adapta. Se nós estivermos no deserto, a gente se adapta. Se nós estivermos na África, a gente se adapta. Se nós estivermos no Brasil, a gente se adapta. Então, a gente vai se adaptar com aquilo que a gente tem. Perfeito, doutor. Só para constar, então, foi a Vânia Santos que fez essa pergunta. O senhor já comentou um pouco do que o senhor, de como o senhor enxerga o mundo pós-pandemia. Uma pergunta se o senhor agora acredita que essa atual situação que nós estamos vivendo pode produzir bons frutos. E quais serão esses bons frutos? Acho que sim. Acho que pode produzir. Eu acho que, assim, as pessoas elas têm que começarem a entender primeiro que o poder não está resolvendo muito. Talvez a influência seja mais resolutiva do que o poder nesse momento. E vou me basear em algumas coisas que eu acho muito interessantes. Assim, Jesus Cristo, independentemente de religião, não tô criticando A, ou B, ou C, estou falando do personagem Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi um cara que, no seu histórico, ele conseguiu influenciar mais ou menos metade da população mundial, sem usar poder. Ele usou a influência das suas palavras. Nós vamos ir lá para a Índia. Mahatma Gandhi foi um cara um cara de 1,50 m, pititico, que viveu numa sociedade da Índia que era extremamente, vamos dizer assim, abafada pela Inglaterra, pelo sistema britânico, e ele, sem um único tiro, ele foi um cara que exerceu a sua influência sobre uma população, sendo reconhecido depois pelo poder britânico de forma maravilhosa. Martin Luther King foi outro cara que aprendeu com Mahatma Gandhi como é que tinha que fazer essa influência, foi para os Estados Unidos defender os negros, chegou à Suprema Corte Americana na sua história maravilhosa. Então, assim, acho que assim, a briga do poder está meio complexa. Nós temos que, na verdade, ter pessoas que nos influenciem de forma positiva. Então, eu acho que há um momento dessa situação, dessa nova ordem, desse novo sistema que nós estamos vivendo, que nós temos que tentar ser mais... essa solidariedade, ela tem que estar mais incutida em nós. Então, por isso que eu acho que as pessoas, essa pandemia, ela vai levar ao caminho de pessoas melhores com o decorrer da vida. Estamos discutindo muito com relação ao nosso poder aquisitivo, as coisas que nós queríamos, mas agora é o momento da gente olhar a saúde, é o momento da gente olhar o bem-estar, é o momento da gente olhar o próximo. E eu acho que isso é um momento ímpar, porque até então, se o cara morresse, a gente tropeçava no cara e acabava a história ali. Agora não, agora nós estamos olhando aquele indivíduo como um ser diferente, ele precisa de uma atenção, ele precisa de um atendimento, e eu acho que isso é que vai melhorar as pessoas. Eu entendo isso, a história mundial também mostrou isso, que todo o caos que teve até hoje na humanidade, a gente se tornou melhor depois disso, né? Seja por um lado econômico, seja no lado financeiro, seja no lado social, e entender que, talvez, para nós brasileiros, a grande decepção disso tudo é que até então nós nunca sofremos uma situação, digamos assim, nacional. Vamos entender, lá esbarrou um morro em determinada praia, matou 40, beleza. Vamos lá entender que, beleza, que eu digo assim, do ponto de vista de notícia, que é a maneira como se foi colocada a notícia, né? Não houve nenhum desastre absurdo que várias pessoas fossem atingidas, nós não tivemos uma bomba no nosso país, nós não tivemos um terremoto no nosso país, nós não tivemos um absurdo, mas há um determinado momento onde todos os brasileiros, de norte a sul, eles se olham e espera aí, mas chegou uma coisa que atingiu a todos. E nós todos vamos ter que entender isso. Desde os nordestinos aos sulistas, a nós aqui do sudeste, ao cara que está no Mato Grosso, nós vamos ter que entender isso de uma nova forma. E essa nova forma vai ser para daqui para diante. Então, eu acho que, assim, a mensagem que fica aqui, vamos ter que mudar nossos hábitos, vamos ter que mudar nosso jeito de pensar e, principalmente, nos tornarmos pessoas melhores.
Por isso que, assim, eu acho que se a gente estiver toda hora, vejam que, e falando sobre morte, sobre isso, sobre aquilo, sobre a parte ruim do corona, vamos falar da parte boa, que é isso aí, muita gente está se curando, graças a Deus, estamos fazendo, a ciência está buscando drogas, vacinas, dia a dia, de uma forma incansável, assim, se viu a saúde como uma coisa extremamente importante, e que os embates políticos, as pessoas entrem para a história com os seus nomes gravados por ter salvo vidas, por ter feito coisas boas para os mais pobres, e não porque simplesmente foi um presidente que a gente um dia vai ter que decorar no livro de história e dizer, foi o fulano, que a gente tem que decorar, isso ali. Ou a gente sabe, todos os presidentes decoram, a gente não sabe. Mas com certeza aquele que vai fazer diferença, sim. E aí eu vou falar do presidente, aí eu vou falar do governador, aí eu vou falar do prefeito, e nós temos que pensar dessa forma. Não existe a fórmula mágica ainda da solução do corona, não existe. E essa fórmula, ela talvez com o decorrer dos dias, essa novelinha que eu falei, ela vai se apresentando com novos capítulos. Mas esse é um momento de reflexão de todas as áreas, política, econômica, social, e principalmente um momento da gente olhar para nós mesmos. Perfeito, Dr. Rodrigo Sanderson. São agora 9 horas e 10 minutos. Estamos com quase 300 pessoas ao vivo. Muitas perguntas, boas perguntas, muitos comentários. Eu fui exibindo a maioria dos comentários que deu aqui na nossa live, só que nós já temos que ir nos encaminhando para uma finalização. Gostaria que o senhor, então, pudesse fazer as suas considerações finais. Bom, acho assim, primeiro foi um prazer e um privilégio a gente poder conversar com a população de uma forma tão direta, e hoje a internet nos permite isso, e talvez isso se torne até muito mais frequente do que a gente acha. Acho assim, Felipe, você teve uma iniciativa fantástica, você é um menino que mora no meu coração e sabe, eu sei da tua capacidade, da tua inteligência, você é um cara fantástico. De todas as dúvidas que se tenham, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas queriam escutar assim, mas doutor, então quer dizer que agora nós podemos afrouxar o nosso isolamento? A resposta é não, não pode. Agora não. Nós vamos ter que continuar ainda, mesmo que com a nossa realidade tendo poucos casos, entendendo que nós não temos a responsabilidade de gestão, de dizer que isso não vai acontecer um caos na nossa cidade. E nós vamos ter que acompanhar isso no dia a dia. No momento que nós acreditarmos na nossa Secretaria de Saúde, que eles estão testando pessoas, e essa é a pergunta que nós temos que fazer. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para os nossos gestores. Vem cá, o teste rápido está onde? Quem está sendo testado? Como? Porque não adianta eu colocar número. Quando colocar os numerozinhos lá, vamos colocar assim, e o teste rápido, quando chega? Quando é que nós vamos ser testados? Porque só então eu vou ter o estudo da população. Então, é isso que nós temos que cobrar dos nossos gestores. Mas não tem teste rápido? Sai caro. Põe a mão no bolso, vai lá e compra o teste rápido. É a maneira que tu vai salvar a economia da tua cidade. Então, não existe essa forma. Se todo mundo queria assim, mas doutor, podemos dar uma... Santa Rita está tão tranquilo, Porto Ferreira está tão tranquilo, mas a gente não sabe como é que isso está se comportando. Talvez as realidades sejam diferentes. Talvez. Então, assim, nós não podemos acreditar que o nosso ônibus urbano ele tem a mesma situação do ônibus urbano de São Paulo, nós não acreditamos que a nossa Rua do Comércio de Porto Ferreira seja a mesma 25 de março, são situações completamente diferentes, e neste momento, a responsabilidade de gestão. Pense o seguinte, assim, toda vez que você critica, se coloque no lugar de quem está. Como resolver esse problema? Doutor, vai doer? Vai doer. E vai doer para todos. Vai doer em todas as classes. E o que nós temos que fazer nesse momento é os que têm mais ajudar os que têm menos, e os políticos entenderem a sua responsabilidade social diante desse grave momento que estamos passando. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Rodrigo Sanderson, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelas suas explicações super esclarecedoras. Acho que foi bom para todo mundo que acompanhou a gente. É uma prestação de serviço que o senhor realmente fez, e agradeço no seu nome a todos os profissionais da área da saúde que, como eu já disse, estão na linha de frente do combate ao coronavírus. São realmente pessoas que merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Eu agradeço também a Rádio Comunidade FM, na pessoa do Paulo Carvalho, por ter permitido essa transmissão ao vivo na rádio, e lembrando que essa entrevista será retransmitida amanhã na Rádio Comunidade FM, às 19 horas da noite. Então, quem quiser acompanhar, Rádio Comunidade 105,9 aqui na cidade de Porto Ferreira.
Agradeço também em especial a todos os mais de 300 pessoas que acompanharam ao vivo a gente por mais de 1h10 aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, por terem enviado as suas dúvidas. Infelizmente, como a gente sabe, pelo volume de questões não foi possível responder a todas, mas fica o convite aí, já vou adiantar para o Dr. Rodrigo, de mais entrevistas como essa, que são super importantes para esclarecer nesse momento, trazer informação diante desse cenário. Queria, por último, para finalizar, reforçar algumas questões que o Dr. Rodrigo falou sobre a defesa do SUS, da ciência, da informação e a importância do papel da imprensa também, no sentido de estar prestando informação e levando essas notícias verídicas para a população. O bom jornalismo está, sim, cumprindo um excelente papel no sentido de estar levando a informação que é até a descoberta da vacina ou de medicamentos cientificamente comprovados. A informação é o melhor remédio nesse momento. Então, agradeço mais uma vez ao Dr. Rodrigo Sanderson. Eu vou encerrar a transmissão da live. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigado, Felipe.